Boa noite, amigos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa nos proteger, nos guardar. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu compartilhar essa live. Uma boa noite a todo mundo. Uma boa semana, que Deus nos proteja e nos guarde. Deixa eu ver quem está chegando aí. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor. Que Deus nos abençoe. Boa noite, Pedro. Boa noite, Maria Fernanda Martins. Maria Fernanda Martins, já falei, né? Minha família também é Martins, né? Nadir, boa noite. Tudo bem? Compartilha aí, pessoal. Eu vou compartilhar daqui. Enquanto vocês compartilham daí. Uma boa semana para todo mundo. Que Deus possa nos abençoar, nos proteger e nos guardar. Sejam todos bem-vindos. Gabriel Pereira Júnior, é isso mesmo? Tudo bom? Luciano Tavares. Ô Pedro Ivo, boa noite, meu querido. Que Deus possa te abençoar, viu, Pedro? Você e tua família sejam abençoados. Que Deus possa nos guardar, né, irmão? Tá todo mundo lutando. Estamos todos numa batalha. Uma batalha espiritual, amigos. Essa batalha é uma batalha espiritual. E nós precisamos da força de todo mundo, né? Neuza Martins, tudo bom? Aí, ó, tem duas Martins aqui. Tem a Neuza Martins. Oi, Elsa, tudo bem? E tem a outra colega lá em cima, que também é Martins. Naja Rodrigues, tudo bom? Naja, falei certo seu nome? Nájera Rodrigues. Maria Célia da Silva, boa noite, tudo bem? Pessoal, o pessoal coloca aí, ó, não coloca rostinho na página, no perfil. Isso aí deixa a gente um pouco, assim, preocupado, né? Vocês estão sabendo aí como é que tá essa questão de perfil falso na internet. Tá complicado, viu? Não sei se vocês sabem, mas a CPI da fake news tá vindo para cima com tudo, né? Seria muito legal se todo mundo tivesse o perfil com foto, né? Para que todo mundo pudesse conhecer todo mundo, para que todo mundo pudesse bater papo com todo mundo com segurança, né? Sem nenhuma complicação. Isso é importante, amigos. Isso é super importante. Compartilhe enquanto eu estou compartilhando aqui, e eu estou abrindo algumas páginas para a gente começar o nosso bate-papo. E eu vou desejar uma boa semana para vocês. Vocês viram aí, hoje fez um calor aqui, amigos, que não tá para brincadeira, viu? Um calorzão muito quente. Isso é uma prévia do que será o verão. Eu acho que nós ainda estamos na primavera, não é isso? Acho que nós estamos na primavera ainda. Uma préviazinha do que será o verão, amigos. Mas fez um calorzaço aqui. Marina Mota, boa noite. Osmar Alves Nascimento, muito boa noite. Ontem saiu uma notícia muito desagradável em relação à política, mas hoje eu não vou me ater muito à política, não. Né? Não vou me ater demais à política. Quero bater um papo com vocês a respeito da palavra de Deus, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus e do tempo que nós estamos vivendo, né? Clodoaldo Barbosa da Silva, boa noite, meu irmão, tudo bom? Osmar Alves Nascimento. Pessoal, o que vocês estão esperando aí? Nós estamos fechando dezembro, não é só o último mês do ano de 2019, não, é muito mais que isso. Dezembro é o último mês de uma década, amigos. Estamos fechando uma década, né? 2020 nós daremos início a uma nova década. 10 anos passaram voando, para vocês perceberem como que o tempo parece que está sendo abreviado, né? A Bíblia fala a respeito disso. Que o tempo seria abreviado. E muita gente não está percebendo, mas o tempo está passando muito rápido, amigos. Muito rápido. Sabe? Tem pessoas que não estão percebendo, não estão se dando conta. Mas dezembro é o último mês
de uma década. Estamos encerrando uma década. Nós estamos no terceiro milênio, né? No terceiro milênio. No terceiro milênio estamos encerrando uma década, 2020. Eu espero que, apesar de todos os desafios que nós vamos enfrentar no nosso país, que é certo que nós enfrentaremos desafios seríssimos aqui no Brasil, eu espero que Deus nos proteja. E eu queria falar para vocês uma coisa: só existem dois tipos de pessoas no mundo. Só existem dois povos no mundo todo. Sabe esse mundão aí? Só existem dois tipos de pessoas: os filhos de Deus e os filhos dos homens. Não tem outro, certo? Isso já vem, de muitos anos. E eu queria saber se você é filho de Deus ou se você é filho do homem, né? Só existem esses dois tipos de pessoas no mundo: os filhos de Deus e os filhos dos homens. Quando os filhos de Deus foram ter com as filhas dos homens, é que a coisa bagunçou. Aí bagunçou geral mesmo, né? A Bíblia fala a respeito disso. Eu vou passar para vocês como que a gente pode, através da Bíblia, da palavra de Deus, identificar os filhos de Deus e os filhos dos homens. Sabe por quê, amigos? Eu não sei se vocês estão sabendo. Eu assisti uma palestra de um empresário e eu fiquei preocupado com o que eu vi e com o que eu ouvi ele falar. Eu não sei se vocês estão sabendo. Mas vocês já devem ter ouvido falar no deepfake. Sabe o que é deepfake? Deepfake é aquela informação falsa que é transmitida através da internet, através de vídeo. Mas espera aí, não é simples assim não. Essa palestra desse empresário que eu assisti, ele conta que ele foi para uma reunião nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele foi participar de uma reunião, de um encontro, de uma convenção, né? De uma convenção. Boa noite, Luciano, como vai? Tava te procurando para a gente bater um papo hoje, né? É só me chamar no WhatsApp, tá? Quando quiser bater um papo assim off, só me chamar no WhatsApp. Vocês têm meu WhatsApp, né? 35 992 26 11 63. Chama lá no Zap que a gente bate um papo. No Messenger não dá porque é muita mensagem que roda. Amigos, esse empresário foi participar de uma convenção nos Estados Unidos. Eu assisti a palestra dele, eu fiquei preocupado com o que eu ouvi. Ele falou que quando ele chegou lá nessa convenção, uma tela gigantesca, um telão daqueles monstruosos, sabe? Enorme. E quem abriu a reunião lá nos Estados Unidos? Adivinhe. Quem é a pessoa mais importante dos Estados Unidos? Donald Trump. Ele mesmo. O presidente Donald Trump abriu a reunião mandando uma mensagem para as pessoas que estavam ali naquele encontro, naquela convenção. Aí você deve estar pensando assim, puxa vida, ele deve ter falado, o Donald Trump deve ter falado que vai invadir a Venezuela. Nada, vai não. Que vai colocar a quarta frota aqui no Atlântico. Nada disso. Esse empresário contou que nessa reunião que ele participou nos Estados Unidos, isso foi agora, nós estamos em 2019, 2018, ele falou. O Donald Trump abriu dando uma mensagem para todo mundo, para os presentes. De repente, eles interromperam a fala do Trump. E aí uma pessoa subiu ao palco e disse, não é o Trump. Como assim não é o Trump? Pera, esse aí não é o Donald Trump? Não, mas era o Trump que estava ali na tela falando. Não era. É um deepfake. O que é um deepfake, amigos? Um deepfake para te explicar melhor, é um método que as pessoas... Não é holograma não. É na tela mesmo. É igual esse vídeo aqui que eu estou fazendo para vocês, sabe? Só o que eles estão fazendo agora? O que a tecnologia está possibilitando? Né? O avanço tecnológico está possibilitando. O avanço tecnológico possibilita hoje a produção de vídeos com a minha imagem, com a minha voz, sendo que não sou eu. Beleza? Pera aí, como assim? Você deve estar pensando. Como assim? Ah, tá bom, Genesi.
O papo é aqui mesmo na live, tá certo. Não tinha começado a live ainda não, atrasei um pouquinho. Como assim? É isso mesmo, amigos. Hoje, né, e isso vai ser muito usado agora, em 2020, vai ter eleição aqui no Brasil. Isso vai ser utilizado demais, esse recurso. Hoje é possível preparar um vídeo, por exemplo, Elsa, é possível preparar um vídeo, Elsa, com a tua imagem, com o teu rosto e com a tua voz. E colocar aqui falando, você falando, mas não é você. Essa reunião nos Estados Unidos, esse empresário falou que ele ficou assustado. O Donald Trump estava lá na tela dando a mensagem para eles, falando para eles. E de repente eles interromperam a fala do Trump e disseram, isso aí, esse não é o Trump. Isso é tecnologia. Isso é deepfake. Deepfake, amigos, é a cópia da minha imagem, do meu rosto, da minha fala, do meu gestual, do meu tom de voz, certo? Do meu facial. Eles produzem um vídeo e colocam eu falando para vocês, sendo que não sou eu. Pronto, amigos, acabou. Era só o que faltava. Aí eu te pergunto, como é que você vai conseguir discernir o certo do errado? Como? Porque hoje, a maioria das pessoas, e isso é inerente do ser humano, né? Não adianta falar que não, mas isso é inerente do ser humano. Nós temos tendências de seguir pessoas. O Jim colocou aqui, mas ele é o homem mais odiado do mundo, amigo. O que ele puder fazer para se proteger, eles irão fazer. Não, Jim, não se trata disso. Eu estou dizendo o seguinte, deepfake, todos nós podemos ser clonados, copiados, e as pessoas produzem vídeo. Por exemplo, hoje a gente consegue produzir um vídeo com a voz do Jair Bolsonaro, com o rosto do Jair Bolsonaro e colocar aqui, sendo que não é o Jair Bolsonaro que está falando. Correto? Você grava uma pessoa, você filma a pessoa, você dá o texto, a pessoa lê o texto, você filma aquela pessoa e depois você pega a imagem do Bolsonaro e aplica em cima daquele vídeo e a inteligência artificial, amigos, a inteligência artificial, já ouviu falar do AI, inteligência artificial? Copia tudo e ele vai aperfeiçoando e coloca perfeitinho. Qualquer pessoa hoje na internet consegue ser clonada, copiada. Qualquer pessoa é o deepfake. Então, como é que nós vamos discernir o certo do errado? Como? Jesus falava a respeito disso. Jesus falava que o engano, no fim dos tempos, o engano ele seria tão perfeito, mas tão perfeito, mas tão perfeito, que se o tempo não fosse abreviado, se o tempo da volta dele não fosse abreviado, ninguém ia escapar. De tão perfeito que será o engano. Muito cuidado. Sabe aquela imagem de Jesus que a gente está acostumado a ver? Não se espante se daqui a pouco aparecer na internet alguém com aquele rosto falando que é Jesus Cristo. Não espante, tá bom? Ou não espante se começar a chegar no teu WhatsApp vídeos, mensagens com aquele rosto de Jesus Cristo. Tá bom? Não espante. É o deepfake. Esse empresário falou. Exatamente, Elsa. Então fica difícil. Ninguém pode confiar em ninguém, né? É isso aí, Genesi. Ninguém pode confiar em ninguém. A Bíblia fala, maldito o homem que confia noutro homem. Está escrito lá. Você vê como que a Bíblia é atualizada. Como que a Bíblia é atualizada. Porque tudo que está aqui na Bíblia foi escrito por homens? Foi.
Mas quem que inspirou os homens a escrever isso daqui? O próprio Deus revelou para os homens. E ele preservou tudo isso. Porque ele sabe o princípio, o meio e o fim. Ele, a Bíblia inteira, é a inspiração divina. Inteirinha. De Gênesis a Apocalipse. É a inspiração divina. Certo? E é isso aí que você falou. Então, peraí, ó. A Elsa colocou aqui, ó. Até provar que alho não é bugalho, estaremos mortos. Exatamente. Enganará até os escolhidos. Se possível fosse, enganaria os escolhidos. E vocês sabem que o maior inimigo, falei para vocês no início da live, né? Existem os filhos de Deus, na terra só existem dois tipos de povos, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Certo? E o pior inimigo dos filhos de Deus hoje, quem são? Os piores inimigos. Quem é o maior inimigo hoje do cristianismo? São os cristãos. Pior do que a pessoa que é declaradamente inimiga do cristianismo, que é inimiga de Deus, é aquela pessoa que se diz ser e não é. Sabe aquele pessoal que fica dentro da igreja, assistindo, bota saião, cabelão, aquele pessoal que faz questão de aparecer, de dizer assim, eu sou cristão, ó, meu cabelo é grandão, eu uso saia, né? Faço tudo bonitinho, não bebo, não fumo, não faço isso, não faço aquilo outro, não isso, não aquilo, guardo o sábado. Tem gente que pensa que porque guarda o sábado tá salvo. Não é assim não, viu? Tem nada a ver com salvação. Salvação só através de Jesus. Mas tem muita gente hoje que está inserido dentro do sistema religioso e que não tem nada a ver com Jesus. Aparenta, tem uma imagem de um religioso, de um cristão, mas não é cristão. Entende? Cristão é aquele que anda com Cristo. Cristão é aquele que está caminhando ao lado de Jesus Cristo. Todo dia, todo dia. Por isso, amigos, eu falo para vocês, hoje é 1/12 de 2019. Nós estamos encerrando uma década. 10 anos já foram. Nós estamos no 3º milênio. Segundo os estudiosos, o Papa Francisco, que é um jesuíta, vocês sabem que o Papa Francisco é um jesuíta, né? Segundo os estudiosos, o Papa Francisco é o último Papa. Se realmente o Papa Francisco for o último Papa, e de acordo com a profecia bíblica, tudo indica que ele é o último, né? Porque ele é o sétimo ou 10º, se eu não me engano. Veja bem, amigos, esse mundo não tem muito tempo. A história da humanidade aqui não tem muito tempo. Nós teremos tempos difíceis na frente. E se nós sabemos que estamos diante de tempos difíceis, qual é a nossa maior urgência? Quando você sabe que vem uma tempestade sobre sua casa, sobre sua cabeça, você está na rua. Hoje eu fui à praia. Estava lá na praia, fiz uma live brincando aqui para vocês, né, para a gente bater papo. Eu gosto de descontrair, sabe, amigos? Ó, vou falar uma coisa para vocês. Desconfie de toda pessoa que é cristã e não dá risada de uma boa piada. Sabe? Sabe aqueles cristão carrancudo? Desconfie. Jesus não era carrancudo. Jesus não era um idiota. Jesus não era um extremista. Jesus era uma pessoa equilibrada. Sabe? Então não pense que é pecado você ir à praia. Não pense que é pecado você colocar um maiô, colocar um biquíni para ir à praia. Você escandaliza muito mais se você for à praia de saia. Entrar no mar de saia. Você vai chamar muito mais atenção do que uma pessoa que está de biquíni. Então hoje eu fui à praia, fiz até uma live lá brincando, né? Depois eu deletei a live. E de repente, quando foi mais tarde, a gente olhou para trás, vimos uma nuvem escura.
Aí o namorado da minha filha olhou no celular e viu a previsão do tempo. Falou, ó, tá dando aqui, ó, 90% de chance de chuva no celular. Falei, opa, aí ele falou, e aí, vamos embora? A gente já tinha ficado bastante, né? Vamos embora? Falei, vamos embora. Viemos embora. Chegamos em casa, desceu um pé d'água, amigos. Desceu um pé d'água. A mesma coisa é esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos olhando uma nuvem negra sobre o nosso país. A nuvem negra está em cima do Brasil aqui, ó. Quando a gente olha para o mundo, a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê também problemas nos Estados Unidos. A gente olha para o continente da Oceania, problema no continente da Oceania. A gente olha para a Ásia, problema na Ásia. A gente olha para a Europa, problema na Europa. Tem problemas sérios no mundo. Problemas sérios. Parece que eles sabem que alguma coisa muito extraordinária vai acontecer. Porque o mundo todo está conturbado. Tem uma insegurança no mundo. Vocês já notaram isso? Que parece que eles estão meio que temerosos. Estão mexendo, né? Quando você vê uma tempestade se formando, o que você faz, amigo? Se prepara. Então eu vou falar para você. Priorize. Dê prioridade para Deus na sua vida, por favor. Para que as nossas dores não destruam mais ainda a nossa vida. Procure dar valor para as coisas do alto na sua vida. Procure dar valor à palavra de Deus na sua vida. Eu sei que os apelos do mundo são fantásticos, demais. Eu sei que tem muito apelo no mundo. Eu sei que tem muita pressão no mundo para consumo. Existe muita pressão no mundo para você ser uma pessoa de sucesso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pensa comigo. Como é que tá a família do Gugu Liberato hoje? Domingo, 1º de dezembro. Aquelas 3 crianças. A esposa e os 3 filhos. Será como que eles estão hoje? Eles imaginavam, eles poderiam imaginar que o pai ia cair de uma altura, bater a cabeça e morrer? No fim de ano, amigos. Imagine, a gente tem que orar muito por aquelas pessoas. A gente tem que pedir muito para que aquelas pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque quando existe uma ruptura, uma perda dessa proporção na vida de um ser humano, no meio de uma família, amigos, desorganiza o sistema emocional todinho de uma pessoa. Não tem dinheiro no mundo que possa cobrir aquele vazio que foi colocado lá dentro da vida daquelas crianças, sabe? Sábado foi acho que foi sábado, né? Sexta-feira. Ou foi sábado o velório do Gugu? Sexta-feira. Eu vi a foto daquele menino, eu fiquei com tristeza, sabe? Porque você vê uma pessoa muito rica, uma pessoa que tem tudo e que pode viajar para qualquer lugar do mundo, completamente perdido. O olhar completamente perdido. Porque nada, amigos, nada, absolutamente nada consegue substituir a ausência de um ser humano. Nada. Então, nesse mundo, nesse momento que a gente está vivendo, que tem uma tempestade, existe uma tempestade diante de nós. Certo? Nós estamos vivendo um momento no Brasil, amigos, de muita escuridão, muita escuridão. Esse governo, ele vai trazer mais tragédias sobre o nosso país. Eu não sou filósofo pessimista, não sou filósofo e não sou pessimista. Mas alguma coisa muito trágica vai acontecer nesse país, sabe?
Alguma coisa muito impactante vai acontecer nesse país de ruim. Sabe? 2019, 2020, nessa travessia, nesse ínterim. Sabe? Esse governo, esses homens que estão aí, quando eu falo governo, amigos, eu falo a política como um todo. Eu não estou falando do Jair Bolsonaro. Sabe por quê? O Jair Bolsonaro pode estar errando sem saber. Por não ter conhecimento da palavra de Deus, sabe? Mas vai trazer muita coisa ruim, amigos. Existe uma nuvem muito escura sobre o nosso país. Ó, morreram 9 pessoas até agora, lá em São Paulo. Vocês viram? Aquela confusão da polícia de São Paulo, em Paraisópolis, com aqueles jovens que estavam metidos naquele baile funk, um baile na comunidade. 9 pessoas até agora mortas, pisoteadas. Olha a quantidade de tragédia, amigos. Olha a quantidade de vidas que estão sendo perdidas aqui no Brasil de forma estúpida, sabe? E ninguém está se dando conta. Ninguém está se dando conta de que nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Eu quero falar para você, para que você proteja a tua vida, proteja a tua família, proteja os teus filhos. Blinde não, é isso mesmo, de blindar, de proteger o teu casamento, a tua relação. Não é ser egoísta. Existe uma outra armadilha. Tem pessoas que estão se distanciando das pessoas porque acham que as pessoas não valem nada. Não é isso, amigos. Jesus nunca fugiu dos seres humanos. Nunca. A grande mágica, a essência do cristianismo é exatamente nós doarmos a nossa vida. Sabe? Nós vamos chegar nesse momento. Talvez a nossa geração é a geração que vai presenciar esse momento em que nós teremos que dar a nossa vida, doar a nossa vida, perder a nossa vida em nome de Jesus, conforme Jesus falou na palavra dele. Vós sereis perseguidos e mortos por causa do meu nome. Nós estamos ainda em tempos de paz. Você se prepara para uma guerra, não é no meio da guerra. Você se prepara para uma guerra no tempo de paz. Então, o momento é agora de você preparar, de você disciplinar a tua mente, de você disciplinar os teus costumes, de você abandonar os teus vícios, de você confessar os seus pecados escondidos, aquela coisinha que você faz escondido que ninguém sabe, você acha que só você sabe, Deus sabe. O momento é agora. Porque vai chegar um momento em que o justo continuará justo e o injusto continuará injusto. Não haverá mais forma de voltar. Não haverá mais caminho de volta. Não haverá mais conversão. Isso vai acontecer. Isso é bíblico, tá ali na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês as palavras de Jesus. Quando Jesus diz assim, ó, está feito. Quando Jesus termina o julgamento, ele está lá fazendo o julgamento da terra, dos seres vivos que estão aqui. Ele está fazendo um julgamento. Quando ele terminar o julgamento, ele se levanta e diz, está feito. Aquele que é justo, continue fazendo justiça. O injusto, pratique a injustiça. Aquele que é limpo, continue limpo. Aquele que é sujo, continue se sujando. Aí acabou, amigos. Não tem forma, não tem meios mais. Não existe mais conversão. Vai ser o momento em que o Espírito Santo de Deus vai se retirar da terra. E aí acabou. Aí quem vai ficar aqui tomando conta disso tudo aqui é Satanás. Então é hora de você se preparar. É hora da gente deixar as coisas supérfluas de lado.
É hora da gente, quem não sabe, quem não aprendeu, aprenda. Quem ainda não leu, leia. Peça alguém para ler para você, peça para alguém te explicar, para alguém te ensinar. Mas estude aqui, ó, a Bíblia e aprenda tudo o que você puder. O máximo que você puder. Para que você não seja enganado. Porque quando aparecer na internet, ou quando você receber no seu celular mensagens e vídeos de pessoas dizendo ser Jesus Cristo, ou quando você aparecer aqui com mensagens e pessoas mandando mensagens e vídeos ludibriando mentirosos, mensagens mentirosas. Oi, Aurora, bom dia. Perdão, boa noite. Boa noite, Kátia, tudo bem? Boa noite, Denise. Boa noite, Marisete, pessoal que está chegando aí agora. Amigos, nós só iremos ter condições de discernir se aquela pessoa vem de Deus ou não, se a gente tiver conhecimento da Bíblia. Se a gente tiver conhecimento do que está aqui. Eu falei para vocês, só existem dois povos. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Quer ver? Gênesis 6, verso 2. Vou ler para vocês aqui, ó. Anota aí. Gênesis capítulo 6, verso 2. Coloca aí, ó. Gênesis 6, verso 2. Então, você que tem vício, você que fuma, você que bebe, você que adora santos, imagens, ídolos, essas coisas todas que Deus reprova, amigos. O momento da gente se preparar é agora. Nós estamos sendo preparados. Nós estamos recebendo o preparo para um conflito, amigos, que está diante dos nossos olhos e muito bem perto da gente. Gênesis 6, verso 2. O que a palavra de Deus diz? Ó, viram os filhos de Deus. Olha o que a Bíblia diz, amigos. Boa noite, Aurora. Tudo bem, queridinha? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Está vendo o que a Bíblia fala? Lá no princípio, lá em Gênesis capítulo 6, verso 2, a Bíblia já mostra para a gente o seguinte: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aí, no verso 3, a palavra de Deus diz assim, ó, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus não se agradou daquilo, de que os filhos dele, de que o povo dele fosse se misturar com as filhas dos homens. De lá para cá, amigos, houve essa confusão generalizada que está no mundo. Muita gente me pergunta, Luciano, por que tem tanta denominação? Por que tem tanta igreja, tanta denominação? Por conta dessa confusão. Muitos dos filhos de Deus foram dialogar com as filhas dos homens. Se misturaram. Acabaram pegando os costumes que não eram do povo de Deus. Muitas coisas pagãs, muitas coisas que são ruins, hábitos alimentares, vestimentas, bebidas, costumes, relacionamentos, tudo isso, o povo de Deus se misturou com os filhos dos homens e acabaram absorvendo toda essa cultura ruim, toda essa malícia, essa maldade, essa coisa podre, e foi deturpando, e foram deturpando. Hoje virou esse pandemônio, hoje virou essa confusão. E a única forma que a gente tem para discernir
o certo do errado é a Bíblia. Amigos, quando aconteceu o dilúvio, e o dilúvio é comprovado, cientificamente comprovado, de que teve uma hecatombe, né? Os cientistas chamam de hecatombe hidráulica. A gente chama de dilúvio, a Bíblia chama de dilúvio. Mas os cientistas chamam de hecatombe hidráulica. Para vocês terem uma ideia dessa questão do dilúvio, eu já falei para vocês, vou repetir. Lá em Minas tem um sítio arqueológico, Minas Gerais. Você sabe que o estado de Minas Gerais fica muito alto, né? Fica mais de 1000 metros acima do nível do mar. Tem lugares em Minas, por exemplo, como Poços de Caldas, a cidade de Poços de Caldas fica a 1600 metros do nível do mar. Lá em Minas Gerais tem um sítio arqueológico que tem concha do mar. Foi mar. Vocês acreditam nisso? Está lá em Minas, para todo mundo ver. Foi mar. Então o dilúvio é incontestável. Não é história da carochinha. Só que tem um detalhe. Quando Noé estava fazendo a arca, quem que falava para Noé? Quem foi falar para Noé fazer? Foi Deus. Deus falava, Noé, prepara uma arca aí porque o negócio vai ficar doido aí embaixo. Lógico que Deus não falou assim, né? Eu estou colocando essa linguagem aqui para você entender. Deus falou para Noé, Noé, prepara aí porque o povo aí esqueceu de mim. O povo antediluviano, amigos, era um povo desobediente. Eles se afastaram tanto dos princípios divinos que eles começaram a misturar. Os seres humanos mantinham relações com animais, com répteis, com tudo que tinha. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com dois homens, e homem com animal, homem com cavalo, homem com elefante, homem com não sei o quê, homem com isso, homem com aquilo. Eles começaram a fazer uma misturada louca. Que Deus falou assim, Noé, prepara uma arca, porque eu vou... Vai haver uma destruição lá embaixo. E a tua família é a única temente. É a única que eu posso preservar. Eu tenho que preservar a espécie. E a família de Noé era a única família. Era ele e os pouquinhos ali junto com ele, que eram tementes a Deus. Só que tem um detalhe. Lá atrás, Deus falava com Noé. Noé ouvia a voz de Deus. Assim como Abraão. Conhece a história de Abraão? Que Deus falou, Abraão, leva Isaac lá no altar e sacrifica lá o teu filho. Deus falava e as pessoas ouviam. E hoje? Como é que nós vamos fazer a nossa arca hoje, amigos? Está anunciada a tempestade, né? O mundo todo está sabendo que vai cair uma tempestade, vai desabar uma tempestade em cima de todo mundo. Os mais prudentes estão preparando. Os mais espertos estão se preparando. Mas espera aí, poxa. Você fala para mim assim, e eu também sinto isso. Eu me coloco de joelho aqui no meu quarto, faço a minha oração, e só eu que falo, eu não ouço. Teve um dia que eu falei para Deus, fala aí para eu ouvir, para ficar mais fácil, para minha compreensão daquilo que eu devo fazer. Eu falo assim. Oração é isso, amigos. Oração é você abrir o coração a Deus. Oração não é repetição. Quando você repete, você não pensa. Entende? Quando você repete, você não reflete. Você não pensa. Não tem reflexão na repetição. Então não é reza. Rezar é repetir. Orar não. Orar é você falar com Deus. Você abrir o teu coração. Você falar tudo que você está sentindo. E eu falo com Deus, mas eu não ouço nada. Não ouço nada. Lá atrás Deus falou com Noé. Aí lógico, né? Já pensou se eu ouvir a voz de Deus? Quem que não ia atender? Quem não ia atender? Só que Noé, ele só foi capaz de ouvir a voz de Deus porque ele estava em sintonia com Deus. Tem esse detalhe.
certo? Mas seria muito melhor se Deus falasse com a gente, não é? Se a gente ficasse em sintonia com Deus e Ele mandasse um WhatsApp, mandasse um áudio pra gente no WhatsApp. Fala, Senhor. Seria ótimo, não seria? Tudo seria mais fácil, não seria? Lógico. E aí, como é que você está fazendo tua arca hoje? Porque a tempestade está aí, amigos. A tempestade está diante de nós e todo mundo está vendo que o mundo está indo ladeira abaixo. Está despencando. A economia no mundo inteiro despencando. Quer ver? Vou abrir só um parênteses aqui, não me deixe perder o raciocínio. Sabe quanto que o Brasil deve para a ONU? O Brasil nunca vai ser independente. Nunca. Porque o Brasil é o segundo maior devedor da ONU. A ONU, se eu não me engano, tem 193 países que fazem parte da ONU, se eu não me engano. 193 países. O Brasil é o segundo maior devedor. Hoje, em 2019, o Brasil é o segundo maior devedor da ONU. Deve, se eu não me engano, mais de 2 bilhões. Está sem pagar a ONU desde 2015. Desde 2014, 2015, o governo Dilma parou de pagar a ONU. Sabe o que significa não pagar a ONU? Significa não ser autônomo. O Brasil vai ser sempre escravo. É devedor, deve muito dinheiro na ONU. Quando um país fica... A ONU é como se fosse um clube. Quando um país fica devendo para a ONU, uma das medidas que a ONU toma contra o devedor é boicotar as exportações. Sabiam disso? Bloqueia as exportações. Hoje, o Brasil é o segundo maior devedor da ONU. Segundo maior devedor. Olha que cara, olha que vergonha. Deve ser duro, né? Já pensou o Bolsonaro chegar lá quando ele foi na reunião da ONU? Ele já chega lá, todo mundo já olha e fala assim, olha lá, tá devendo... Olha lá, o Brasil tá devendo um monte. Não pode falar nada, vai falar o que na ONU? Faz parte do clube. Entrou pro clube. Tá no meio do clube. Porque a ONU é um clube que toma decisões espirituais, né? Todo mundo sabe o que tem por trás do bastidor da ONU. E o Brasil faz parte, concorda com tudo, atende os pedidos da ONU, tudo. Aí a ONU deixa o Brasil manter relações internacionais, mas tem que pagar. E o Brasil está devendo, ó. E não é pouco. Depois vocês pesquisam na internet. Então o Brasil nunca vai ser independente. Mas vamos voltar lá no raciocínio. Não adianta a gente esperar muito desse país, amigos. Não adianta a gente esperar muito da classe política. Nós temos que esperar em quem? Em Deus. Mas como é que a gente vai esperar em Deus se Deus não tem esse contato conosco? Igual ele tinha com Noé. Eu reclamo com Deus. Falo, não, Senhor, peraí. Qual é? Qual foi? Por que tu tá nessa? Tá quietinho aí. Fala comigo. Fala comigo. Ô, tô falando contigo, eu não ouço. Fala comigo. Eu queria ouvir a voz de Deus, igual Moisés ouviu. Moisés dialogou com Deus. Moisés foi lá, Deus chamou Moisés e falou, vou mandar você libertar o meu povo. Aí Moisés, eu? Moisés ainda falou, eu? Oi? Aí Deus falou, é você mesmo. Aí Moisés, tá bom, beleza, eu vou lá libertar o povo, tá? Mas eu vou falar que eu sou quem? Eu vou lá. Faraó, a maior autoridade do mundo. O Egito, Faraó era a maior autoridade do mundo. Era o Deus do mundo, Faraó. E Moisés falou assim para Deus, eu vou chegar lá e vou falar que eu sou o quê? Eu sou um Zé Ninguém, poxa. Aí Deus falando com Moisés, olha a paciência de Deus. Fala que o eu sou te enviou. Olha como é que Deus conversava. Conversava com Moisés, conversava com Abraão, conversava com Elias, conversava com Josué. Josué, vou te dar a terra lá, junta os homens aí, vai lá olhar a terra. Não era mais fácil?
Por que Deus não fala com a gente hoje, amigos? Por quê? Tem gente que fala que ouve, né? Eu não acredito. Tem um pessoal aí, esse pessoal pentecostal, esse pessoal que gosta de falar em língua, lá machiga, blá, 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 tudo balela, amigos. Essas línguas estranhas aí não tem embasamento nenhum. Nenhum na Bíblia. Nenhum. Em lugar nenhum. Isso não existe. E esse pessoal gosta muito de falar que ouviu a voz de Deus, que Deus falou com ele. Nada disso. Mas Deus fala conosco sim. Sabe onde? Aqui, ó. Aqui é a palavra de Deus. Enquanto a gente tiver a Bíblia em nossas mãos, nós não vamos ouvir. Deus pode fazer tudo. É lógico que Deus pode fazer tudo. Quem sou eu para falar o que Deus pode fazer ou não? Mas aqui, ó, a palavra de Deus viva está aqui, ó. Acredite você ou não. Eu prefiro acreditar, sabe por quê? Se não for, eu não estou perdendo nada. Agora, quem não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, pode perder tudo. Se não for, o que eu vou perder? Nada. Porque só tem... Esse livro aqui só me ensina. Só me faz sentir melhor. Então, eu acredito. E creio, e tenho fé, e leio, e luto. Então, toda vez que eu coloco de joelho ali, que eu faço uma oração, ou que eu quero entender alguma coisa para saber se aquela pessoa está falando, se aquilo que aquela pessoa está ensinando, se aquilo vem de Deus ou não, para eu saber se aquela pessoa é filho de Deus ou filho do homem, eu consulto a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ali não tem erro. Então, no meio dessa confusão toda que nós estamos vivendo, desse bombardeio de informação, tem informação no WhatsApp, tem informação no Telegram, tem informação no Facebook, tem informação em sites e blogs, tem informação na televisão, no rádio. Nós estamos sendo bombardeados por informações de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lado. Como é que você vai discernir o que é certo ou errado, amigos? O que vem de Deus e o que não vem de Deus? Como é que você vai criar uma aproximação com Deus? Ou como é que você vai saber se você está ou não fazendo a vontade de Deus? A Bíblia. Aqui, ó. Nossa única regra de fé. A Bíblia. Tão somente a Bíblia. Da mesma forma que Jesus teve que citar os ensinos para vencer Satanás, nós temos que fazer isso hoje mais do que nunca. Toda vez que alguém me questiona a respeito de alguma coisa, eu falo assim, está escrito. Está na Bíblia? Não, então estou fora, amigo. Está na Bíblia? Não, então estou fora, amigo. Ah, mas o padre da minha igreja falou, o pastor da minha igreja disse, o pastor fulano de tal, o pastor Beltrano, o pastor Ciclano. Eu falo assim, está na Bíblia? Não, então não serve. Então teu pastor está mentindo. Ah, mas o meu pastor está mentindo? Está mentindo. Ah, mas o padre da minha igreja está mentindo? Está mentindo. Por que não? Por que não ia mentir? Se até a imagem nossa agora vai ser copiada e clonada, se vão fazer vídeos. Daqui a pouco vão produzir vídeos com o meu rosto, com o meu timbre de voz, falando aquilo que não é verdadeiro. É o deepfake. Mas como que você vai saber se sou eu ou não? Você tem que falar de acordo com o que está na Bíblia. Essa é a nossa segurança. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o tempo que nós estamos vivendo? Daqui a pouco você vai ver na internet, na televisão ou no aplicativo do WhatsApp um vídeo de uma autoridade política ou uma autoridade religiosa falando que o aborto foi liberado. Falando que o estupro está liberado.
E aí, amigos? Como é que você vai reagir? Aí você vai pensar assim, mas peraí. Essa pessoa, fulano, esse aqui tá falando. É, amigos. Porque é esse o caminho que a gente está seguindo. Você nunca parou para pensar, por exemplo, por que determinadas pessoas se tornam tão famosas? Tão famosas, mas tão famosas, mas tão famosas, e acumulam tantos seguidores nas redes sociais? Você sabe que depois que o Gugu morreu, ele ganhou muito mais seguidores na morte do que em vida? Vocês sabiam disso? As redes sociais do Gugu ganharam muito mais seguidores. Agora pega um pouquinho. E se o Gugu aparecer falando que existe vida depois da morte? E que ele está num lugar muito bonito? E se o Gugu aparecer falando isso? O apelo emocional, a credibilidade que ele adquiriu, toda essa estrutura que foi montada em volta da imagem dele, isso em algum momento da história vai ser utilizado de novo. E se ele aparecer dizendo que ele está num determinado local? Ou se várias celebridades que morreram começarem a aparecer dizendo que estiveram com Cristo e que estão bem, que estão num lugar muito bonito, como é que você vai sair desse engano? Vão todos acreditar, exatamente, Elsa. Muita gente vai acreditar. Muita gente vai acreditar, amigos. Simplesmente por uma questão de afinidade. Por ter afinidade. Por uma questão de afinidade, as pessoas estão abrindo mão daquilo que é certo. As pessoas estão abrindo mão das leis de Deus. Por uma questão de afinidade. Ah, não, mas eu tenho muita afinidade com fulano. Eu conheço ele há 20 anos. Por uma questão de afinidade, as pessoas estão abrindo mão de princípios. Imagine, se de repente começa a correr o mundo, imagens e vídeos de celebridades que já morreram e que agora voltaram e que apareceram e que estão aí falando que estão vivas e que estão num lugar muito bonito e que têm uma vida muito bonita. E que lá onde eles estão muito bem, e que eles conheceram Jesus, e que eles conheceram isso, conheceram aquilo. Como é que você vai sair dessa armadilha, amigos? Se você não notou ainda, eu vou abrir o teu olho. Existe um movimento mundial, o espiritualismo, que está conduzindo as pessoas para o ecumenismo. Vocês já viram que hoje, por exemplo, os protestantes de Araque deram as mãos com as demais religiões. Vocês já notaram que existe um apelo no mundo todo para que haja um movimento único, ecumênico? O islamismo, o judaísmo, o cristianismo, todo mundo junto. Já notaram isso? Agora imagina se de repente começam a surgir essas celebridades que já morreram. Começam a aparecer. Muita gente vai acreditar. E muita gente vai ser enganado. E muita gente vai se perder. Porque o caminho não é esse. A Bíblia ensina pra gente que quando a pessoa morre, ela não volta. Certo? A pessoa morreu, ela está morta, está dormindo, o espírito voltou para Deus. Aquilo que a gente vê na pedra lá do IML
já não significa mais nada. É só um corpo. É só um boneco sem vida. Não tem sentido, não tem significado nenhum mais. Não tem mais ninguém ali. Esse é o princípio divino. Porque Jesus fala que ele vem para ressuscitar o povo dele, a igreja dele. Certo? Quando aparece alguém ensinando a imortalidade da alma, essa falsa doutrina da imortalidade da alma, que é muito ensinada pelo espiritismo e por algumas religiões, vocês podem perceber, amigos, que tem igrejas protestantes e neopentecostais, evangélicas, que acreditam na imortalidade da alma. Esse ensinamento da imortalidade da alma anula o sacrifício de Jesus na cruz. Porque uma vez que você morre e você volta, você não precisa de um Salvador. Entendeu? É uma negação ao sacrifício de Jesus na cruz. Porque toda a batalha que está sendo travada nesse planeta, toda a batalha na Terra, desde o princípio da fundação do mundo, toda a batalha é para destruir Jesus Cristo. Toda essa guerra entre Satanás e Jesus Cristo, ela está sendo travada no intuito de destruir Jesus Cristo. E como é que Satanás destrói Jesus? Como é que ele quer destruir Jesus? Perseguindo o povo de Deus, perseguindo os filhos de Deus na terra. Satanás não pode, ele hoje não pode aparecer aqui e entrar numa igreja, não. Ele não pode chegar num ambiente de trabalho, não. Mas o que ele faz? Ele precisa de uma célula, ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de um corpo. E tem pessoas, seres vivos, seres humanos, emprestando o corpo para Satanás, emprestando o corpo para esses demônios, para que eles possam perseguir, matar, destruir, criar dissensões, mentiras, porfias, tudo isso. É dessa forma que eles estão operando. Então, prepare-se para que de uma hora para outra você não seja pego de surpresa com alguma celebridade que já morreu, aparecendo aí na internet, falando que não morreu, que está num lugar muito bonito, que está num lugar maravilhoso e que por isso você tem que fazer isso também para estar lá. Prepare-se. E o único instrumento que nós temos de proteção aqui na Terra é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Quando a Bíblia for tirada de nossas mãos, porque vai ser tirada de nossas mãos, vocês já notaram que em alguns países a Bíblia já não pode ser lida, né? Tem proibições. Não é qualquer país que você leva a Bíblia e você abre para ler. Ou você pode estudar em casa, ou você pode ensinar uma pessoa. Você é preso. Quando a Bíblia for retirada de nossas mãos, aí, amigos, o Espírito Santo vai acender a nossa memória. O próprio Espírito Santo vai acender a nossa memória. Mas ele só vai acender a tua memória, amigo, se você, estudar. Esse é o desafio nosso de cada dia. Os filhos de Deus e os filhos dos homens, o que diferencia os filhos de Deus dos filhos dos homens é o fato deles estarem próximos de alguém. Os filhos de Deus, próximos de Deus. Os filhos dos homens, mais próximos das coisas dos homens. Só que tem muito filho de Deus hoje, filho e filha de Deus, que se diz filho de Deus, filha de Deus, mas não pratica o que Deus quer que seja praticado. Ou não vive conforme Jesus viveu. Por isso que Jesus diz assim, sede meus, o apóstolo Paulo disse assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitemos a Cristo.
Em tudo. Ah, mas... Poxa, eu vou ser humilhado. Vai, eu sou. Me aponta aí, amigo, um filho de Deus que não é humilhado nessa terra. Um filho de Deus que não passa aflição, tribulação nessa terra. Nós somos humilhados e seremos humilhados. Nós seremos levados até os tribunais, amigos. Os tribunais e as cadeias estão sendo preparadas para nós, os filhos de Deus. Quando você estiver diante de um juiz e o juiz te perguntar, peraí, ô Luciano, você é guardador do sábado ou do domingo? O que eu vou fazer? Vou negar Jesus? Vou negar a lei de Deus? Vou negar a lei de Deus, o reino de Deus? Você vai negar? Estejam preparados para perderem os seus direitos, por amor a Jesus. Estejam preparados para perderem o seu trabalho, para perder o trabalho. Esteja preparado para que os seus pais, os seus parentes, os seus filhos te entregue para a polícia, te entregue para a justiça, porque é isso que vai acontecer. É para esse fim que nós estamos caminhando. E a gente tem que se preparar nesse momento. Como? Quando você está com sobrepeso, amigos. Quando a pessoa está com um peso acima do peso ideal para o corpo, para a estatura, o que ela tem que fazer? Uma dieta. Correto? Você tem que cortar carboidratos, você tem que parar de beber líquido com comida, você tem que fazer um monte de coisa, não é isso? Você tem que fazer exercício físico. A mesma coisa é a nossa vida diária ao lado do Senhor Jesus Cristo. É uma vida de abnegação. Nós estamos sendo preparados, forjados para uma batalha. Não é uma batalha de tiro, não. Cadê a guerra? Não tem guerra. Cadê a Terceira Guerra Mundial? Não vai ter, não. Agora não. A batalha é espiritual, é de angústia, é de isolamento. A batalha é de solidão. A batalha que a gente já está travando, que está começando, está ficando cada vez pior, é aquela batalha que te empurra para o canto da parede e muitas das vezes te deixa sozinho, te deixa sem dinheiro, te deixa sem emprego, te deixa sem amigo, te deixa sem família, te deixa sem ninguém, amigos. Essa é a batalha, é a maior de todas as batalhas, amigos. E é a pior de todas as batalhas. É por isso que muita gente sucumbe e pau, tira a vida. Por quê? Por que que as pessoas fazem isso? Porque não leem a Bíblia. A palavra de Deus, amigos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Prepara-te, amigo. Prepara-te para discernir o engano. Você tem que conhecer a palavra de Deus. A imortalidade da alma é um engano. A imortalidade da alma é uma falsa ideia. A outra falsa ideia é a adoração do domingo e a negação do sábado. Lá em Gênesis 6, capítulo 2, a palavra de Deus diz: os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Então, nesse mundo só existem dois tipos de pessoas: os filhos de Deus e as filhas dos homens. Correto? Correto. Agora vamos lá em Apocalipse. Anota aí.
Vamos lá em Apocalipse. Luciano, então você está dizendo que não tem a terceira via? Não. Não tem a coluna do meio? Não. Não tem um plano C? Não. Só tem o plano A e o plano B. Não tem essa do meio, não. Ah, mas... Tá? Não tem. Apocalipse 12, anota aí. Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17 diz assim, ó. E o dragão, quem é o dragão? Satanás. Lembram? Lá no princípio? Que o dragão, quem é o dragão de Apocalipse? Satanás. A Bíblia diz assim, ó. E o dragão irou-se contra a mulher. Quem é a mulher em profecia? É a igreja, é o povo de Deus. A mulher vestida de branco, de justiça, é o povo de Deus. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Remanescente é aquele que remanesce, é aquele que ficou, aquele que sobrou, aquele que permaneceu. Quem são os remanescentes de Deus na terra? Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Pega aí, Luciano. Então você está dizendo o quê? Que o povo de Deus na terra é o povo que guarda os mandamentos de Deus? É. Quem não guarda? Não é. Não tem meio termo não, amigos. Não adianta querer passar pano, tá? Não adianta querer passar pano, porque com Deus não tem essa de passar pano, não. Com Deus não tem essa conversa de tradição. Não, porque a tradição da minha igreja é muito antiga, muito tradicional. Não tem tradição com Deus. Não tem essa de passar pano. Só tem dois povos. O povo de Deus e os filhos dos homens. Só. Em Apocalipse 12, 17, a Bíblia é muito clara. Satanás, o dragão, irou-se contra a mulher, que é a igreja de Deus, e foi fazer guerra contra o remanescente, que são os filhos dessa mulher. É o povo de Deus que está na terra. Quem é o remanescente de Deus? A Bíblia responde. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quais são os mandamentos de Deus, amigos? Está lá em Êxodo 20. Está em Êxodo 20. Por quê? Porque só guarda o mandamento de Deus quem anda com Deus. Se você anda com Deus, se você anda com Jesus, se você tem comunhão com Jesus, Jesus fala assim, todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, porque os meus mandamentos são bons, porque a lei é boa. Então não tem essa conversinha de passar pano. Ah, porque o sábado, o domingo... Não, o sábado é o dia do Senhor. E quem não guarda o sábado não está seguindo a palavra de Deus. Está em rebeldia contra Deus. O tempo de você reconhecer isso é agora. Não espera para morrer, não. Se você tem a Bíblia na sua mão, e se você está ouvindo isso que eu estou falando para você, é porque o Espírito Santo de Deus está te dando essa oportunidade, porque Deus precisa de pessoas. Se você não vier, se você não for, Deus vai chamar outra pessoa. E outros ouvirão e outros aceitarão. Mas se você não aceita, Deus não vai te forçar. Mas uma vez que você ouviu, uma vez que você sabe, não tem por que dizer não. Se você tem a Bíblia na sua mão, cumpra o que está na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu fiquei 20 anos na igreja.
30 anos que eu estou na minha igreja, tem gente que fala assim, né? Eu estou 30 anos na minha igreja. Então você está seguindo a sua igreja, você não está seguindo Jesus. Quando vier um engano, quando surgir a celebridade, quando começar a aparecer os espíritos, os demônios em forma humana, falando que o domingo é o dia santo, que o domingo é o dia do Senhor, que o domingo é isso, você vai seguir. Você vai seguir. Porque você está sendo doutrinado. Tem muita gente que gosta de falar assim, não, tem que sair da Matrix. Não, porque tem que sair da Matrix. Isso virou chavão. As pessoas falam isso e não pensam. Não, porque tem que sair da Matrix. Que Matrix, amigos? Que Matrix? Sair da Matrix é o quê? Se não é nada mais, nada menos do que você andar com Jesus, se sujeitar a Jesus. Sujeitar toda a sua vontade, todo o seu orgulho a Jesus Cristo, para que Ele possa atuar na sua vida, porque Deus precisa. Deus está precisando de pessoas agora, nesse momento, aqui no Brasil, para levantar um povo. O povo dele está aqui perdido, sendo corrompido pelo paganismo. Vou ler uma matéria que saiu na internet aqui, no jornal Correio Brasiliense, para mostrar para vocês como que isso não é brincadeira. Matéria do dia 25/11/2019, Correio Brasiliense. Aqui. Rogério Marinho afirmou que o Congresso pode encontrar outra fonte para financiar a desoneração dos contratos dos jovens se não quiser taxar os desempregados. E qual é a manchete da matéria do Correio Brasiliense? Domingo é dia de trabalho como qualquer outro, diz o secretário da Economia, Rogério Marinho. Foi o que falei, não. O Rogério Marinho é secretário do governo Bolsonaro. E ele declarou, domingo é um dia de trabalho como qualquer outro. Rogério Marinho é adventista do sétimo dia? Não. Que eu saiba, não. Rogério Marinho é judeu? Rogério Marinho é judeu? Que eu saiba também não. O que eu sei é que Rogério Marinho é secretário do governo de Jair Messias Bolsonaro. Isso que eu sei. Mas o fato dele falar isso daqui já causou problema. Já deu problema para o governo. Já mandaram, a ONU já mandou recado para o governo Bolsonaro e falou, não, vai trabalhar domingo não. Tá entendendo, amigo? Ué, mas agora deram de debater o domingo? Por que a ONU mandou recado para o governo Bolsonaro dizendo que domingo não pode trabalhar? Por que os deputados federais e os senadores já disseram que trabalhar no domingo fere a Constituição, fere os direitos dos trabalhadores? Por quê? Já começou a ficar importante o debate em relação ao trabalho no sábado, no domingo? Ficou. Vai ficar pior. Vai ficar pior. Apocalipse está lá, ó. Apocalipse 12:17. O dragão irou-se contra a mulher e foi perseguir, fazer guerra contra quem? Contra os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? A Bíblia responde, é o espírito de profecia. E o que é o espírito de profecia, Luciano? O espírito de profecia é isso que eu estou fazendo aqui para vocês. É falar para vocês das coisas que estão na Bíblia e que vão acontecer. Vai sair um decreto dominical nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos tornarão obrigatório a adoração e o descanso no dia de domingo. Vocês não estão acreditando nisso? Espera que você vai ver acontecer ali na frente. E os Estados Unidos
colocarão esse decreto para todas as nações. No dia 20 de maio, 14 de maio, perdão, no dia 14 de maio de 2020, haverá reunião com o Papa Francisco, Pacto Global. Já está agendada a reunião com o Papa Francisco e todas as lideranças mundiais, todas, estarão reunidos com o Papa Francisco no Vaticano. O Vaticano, lá, o Vaticano, é o local onde era o Jardim de Nero. O Vaticano é no mesmo local onde era o Jardim de Nero. Sabe o que era o Jardim de Nero? Era onde ele levava os cristãos para serem torturados e queimados e mortos vivos. O Vaticano foi feito lá em cima, no mesmo lugar. Em 2020, em 14 de maio de 2020, haverá uma reunião de todas as lideranças mundiais com o Papa Francisco. Sabe qual é a pauta da reunião? Uma gigantesca união em prol do meio ambiente. E sabe o que diz lá no capítulo 6, no item 237, se eu não me engano, da encíclica papal? O Papa Francisco vai pedir às lideranças mundiais que deem mais atenção à guarda do domingo. Ah, mas é tão bobo isso? Não. A guerra espiritual é a anulação do reino de Deus. Vocês não estão entendendo. Eles vão pegar a lei de Deus lá em Êxodo 20 e vão fazer isso daqui, ó. Ó. Eu não vou fazer na minha Bíblia não, porque eu só tenho essa daqui. Ó. Rasgar a lei de Deus. Jogar no lixo. Anulou. Tá aqui o secretário do Jair Messias Bolsonaro, Rogério Marinho. Ele deu essa declaração, está publicado no Correio Brasiliense, ele dizendo: domingo é dia como qualquer outro, dia de trabalho. Domingo é dia de trabalho como qualquer outro, diz secretário da Economia. Ele deu essa declaração no dia 25 de 11 de 2019. Isso deu uma balbúrdia, uma confusão. A ONU já esperneou, falou: não vai fazer lei nenhuma para trabalhar no domingo, não. Já começaram a mobilizar a Câmara, mobilizar Senado, mobilizar não sei o que, mobilizar tudo para proibir o trabalho no domingo. Por quê, amigos? Por quê? Parece bobagem, não parece bobagem? Mas é assim. Sabe por que os judeus perderam a herança? Sabe por que o povo de Israel perdeu a herança que era prometida para o povo de Israel? Para o povo judeu? Porque eles rejeitaram Jesus. Sabe por que eles rejeitaram Jesus? Porque Jesus apareceu para eles simples. Nasceu de família pobre, não tinha nome famoso, andava entre os pobres, comia com os pobres e era uma pessoa humilde. O judeu rejeitou ele por conta da simplicidade dele. Por isso eles perderam a herança e por isso Jesus abriu o espaço para o mundo inteiro, para os gentios. Jerusalém hoje, Israel hoje, significa mais nada não, amigos. Eles têm lá a herança deles, a história deles, eles têm isso lá com eles. Tem lá, a gente respeita a tradição, a herança e tudo. Mas para Deus hoje é o Israel espiritual. Nós somos o Israel espiritual porque nós aceitamos os mandamentos de Deus. Nós defendemos a lei de Deus porque a gente faz parte do reino de Deus. Só defende a lei de Deus quem faz parte do reino de Deus. Quem fala contra a lei de Deus não faz parte do reino de Deus.
Não faz parte do povo remanescente que está lá em Apocalipse. Não adianta querer passar paninho. Passar paninho. Não adianta querer esconder a verdade do povo, não, porque a verdade é essa, amigo. O sábado é o dia do Senhor e é o selo do Deus vivo. O sábado é o selo do Deus vivo. Se as igrejas e os líderes religiosos soubessem a importância disso nos tempos de hoje, eles estariam gastando o dinheiro para ajudar a levar essa mensagem para todo canto e não gravando CD, livro, CD, aquele monte de artista, aquele monte de gente cantando, aquele monte de gente se promovendo às custas não, né? À custa. Aquele monte de gente se promovendo à custa da ignorância do povo, que está aí sofrendo, que está aí pastando, porque não sabe a verdade, não sabe o tempo que está vivendo, não sabe o momento que está vivendo, a importância do momento que está vivendo, o risco que está correndo, Essa proliferação de igrejas no Brasil, amigos, se dá em razão da ignorância. E sabe a quem nós devemos atribuir essa ignorância, a responsabilidade dessa ignorância? As igrejas, os líderes religiosos que estão escondendo a verdade do povo. Não tem coragem de falar. Não tem coragem de dizer aqui, o sábado é o selo do Deus vivo, o domingo é o selo da besta. Você que está aguardando o domingo está dentro do sistema papal, pagão. Você que está aguardando o sábado, você que defende a lei de Deus, que defende os 10 mandamentos da lei de Deus, você faz parte do povo remanescente, que será perseguido, que será torturado, que será levado aos tribunais, que perderá direitos, que vai perder emprego, que vai passar aflição. Você vai ganhar a salvação. É você que Deus quer. Deus não quer ninguém bonitinho, de terno e gravata. Deus não quer mulher de cabelão, de vestidão, de saião até lá embaixo. Não. Deus quer as pessoas sinceras de verdade, honestas de verdade, que não tenham medo de contrariar quem quer que seja em prol da verdade. Porque quando você estiver diante de um juiz, num tribunal, ou quando você estiver diante de uma situação que você tiver que perder o teu emprego, e você vai ficar desempregado, sem dinheiro, sem amigo, comendo arroz com feijão, passando frio, é essa pessoa que Deus quer, que não nega os princípios. Apocalipse 14, 12. Já vou encerrar a live. Apocalipse 14, 12. Eu li com vocês hoje Gênesis 6, verso 2. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi perseguir a sua semente, os remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora Apocalipse 14, 12. O que diz Apocalipse 14, 12? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. De novo. Apocalipse 14, 12. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por quê? Porque só vai sobrar Jesus, amigos. Não tem faculdade, não tem doutorado, não tem mestrado, não tem pós, não tem MBA, não tem absolutamente nada nesse mundo que possa dar sustentação aos filhos de Deus. Nada.
Não é a tua igreja, não é o teu padre, não é o teu pastor, não é o terço, não é o Chico Xavier, não é nada. É a fé em Jesus. É a certeza de que nós estaremos salvos aqui, ó, por obedecermos a palavra de Deus. É a obediência a Deus. Lá atrás, o povo antediluviano tinha o mesmo espírito do povo de hoje, rebelde, desrespeitoso, maledicente, anárquico, um povo sem limite, um povo que se perverteu, amigos, um povo que deu vazão a todos os pensamentos humanos, às vontades humanas. E esse povo foi e não conseguiu voltar. Eles mergulharam tão profundo no abismo que eles já não ouviam mais as advertências de Deus. Aí tinha um povinho muito insignificante, um povinho sem significância nenhuma, pobre, que ouvia. Vocês acham que foi Deus que destruiu o mundo? Não. O que destrói o ser humano, amigos, não é Deus. O que destrói o ser humano é o afastamento de Deus. Você só tem vida em Deus. Você só tem paz em Deus. Você só tem esperança em Deus. Você só consegue ter um sono tranquilo quando tudo está desabando, o mundo caiu. Você só consegue dormir em paz se você estiver com Deus. Pode desabar o mundo, perder emprego, ficar com as contas atrasadas, perder tudo, perder carro, perder família, perder marido, perder mulher, perder filho, perder o cachorro de estimação, pode perder tudo. Quem é filho de Deus dorme. Deita e dorme. Porque só existe vida nele. Você pode correr para onde você quiser. Uma hora você vai ter que se encontrar com você mesmo, com a tua realidade. Aquele povo antediluviano foi tão longe que não conseguiu voltar mais. Eles foram destruídos por tudo aquilo que eles praticaram. Eles trouxeram a destruição sobre eles. Mas a infinita misericórdia de Deus, vendo o tamanho da destruição que ia vir sobre o mundo, falou para a família pobre de Noé. Família pobre. Pobre. Construa uma arca, Noé. Construa. E não foi fácil não, viu? Não vai pensando que foi moleza construir uma arca, que não é moleza não. A mão fica cheia de calo. Dói as costas, viu? Dói o corpo. A gente é humilhado. Noé foi muito humilhado. Imagina, uma pessoa falar que vai cair uma tempestade, se nem existia tempestade naquela época. Era louco. Chamado de louco, isolado dos amigos, isolado da família, isolado de todo mundo, na simplicidade dele, na humildade dele, sem ser uma pessoa muito reconhecida naquela sociedade. Ele foi fazendo. Salvou a família dele. Porque ouviu, estava ligado, conseguiu discernir o que era engano e o que era verdade. Mas por que ele conseguiu discernir? Porque ele mantinha uma relação estreita com Deus. Hoje, nesse momento aqui que a gente está vivendo no Brasil, 2019, encerrando uma década
Nós estamos vivendo um terceiro milênio. Hoje, nós temos informação para tudo quanto é lado. Só se perde quem quer, amigos. Quem é teimoso, que é arrogante, que é presunçoso, quem acha que já sabe tudo, que não precisa aprender mais nada. Sabe? Hoje, só fica perdido e desorientado quem não tem a humildade para se colocar perante Deus. Não existe meio termo. Não tem a terceira via, não. Só tem duas. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. O remanescente de Deus e os seguidores de Satanás. E quem é o remanescente de Deus, Luciano? Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia. Quem é o remanescente de Deus? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Quem é o remanescente de Deus? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E onde estão os mandamentos de Deus? Lá em Êxodo 20. O sábado é o selo do Deus vivo. O domingo é o selo da besta. O sábado é que mostra para nós a direção. Tá ali, ó. É a marca de Deus. É o selo de Deus. Os governos mundiais estão se preparando para esse momento. Porque eles sabem o que vai acontecer na Terra. Não se iludam, tá? Não são os presidentes que mandam nos países. Não se iludam. Esses políticos aí, esses presidentes da República, no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, na Inglaterra, na Alemanha, não mandam em nada. Tá bom? Quem manda no mundo é uma elite. E essa elite sabe o que vai acontecer. Eles estão preparando a proteção deles. Porque eles sabem que o dia está aproximando. Mas antes que o dia amanheça, antes que o dia aconteça, eles estão preparando o engano, o grande engano. Eles querem anular completamente a lei de Deus. Eles vão perseguir o remanescente de Deus. Eles vão perseguir os filhos de Deus. Na Idade Média, amigos, já falei para vocês, mais de 80 milhões de pessoas foram mortas, torturadas e assassinadas em nome da Santa Inquisição. Pessoas como eu e você, que só acreditavam na Bíblia. O povo chato, esse povo de Deus. É um povo que não se curva. E um homem chamado João Hus é um homem também que só acreditava na Bíblia. E levaram para ser queimado em praça pública. João Hus foi um homem que foi queimado vivo em praça pública. Sabe o que ele fez? O carrasco dele estava nas costas dele com a tocha. E ele falou assim: o que você está fazendo aí atrás? Vem aqui na minha frente. Bote fogo aqui na minha frente. Para eu ver. Essa coragem, amigos. Essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez de você morrer, de você perder a sua vida
em defesa da palavra de Deus, essa coragem Deus só dá para homens e mulheres que são tementes a Ele. Homens e mulheres que não se curvam, que não se vendam. É disso que o mundo precisa. Homens e mulheres que não se curvam, que não se rendam a esse mundo, mas que defendem, que promovem a defesa da palavra de Deus e dos mandamentos de Deus, da lei de Deus. Vocês estão vendo a guerra que está no Congresso, então? Vocês estão vendo o pessoal pedindo o fechamento do STF? Vocês estão vendo as pessoas dizendo que tem que cumprir a Constituição do país? Vocês não estão vendo as pessoas falando? Não, porque nós temos que cumprir a Constituição, tem que cumprir a Constituição. Deus quer pessoas assim, que digam, não, nós temos que cumprir a lei de Deus. Vamos cumprir a lei de Deus. Vamos defender a palavra de Deus, o reino de Deus. Que Deus te dê uma boa semana, amigo. Deus te abençoe, te proteja e te guarde, tá bom? Viva um dia de cada vez, porque a coragem, o sustento, Deus não dá para os filhos dele de sobra, para esbanjar, não. Mas Deus dá na medida certa. Tenha fé que não vai faltar absolutamente nada para você, nem para a tua família. Tenha certeza que Jesus jamais vai abandoná-lo ou vai deixá-lo numa situação difícil, porque você foi temente a Ele. Tenha certeza disso. E ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal algum, porque nosso reino não é aqui. Uma boa semana para você, amigos. Fica na paz do Senhor Jesus. Obrigado pela companhia. Até amanhã, se Deus quiser.